Alô, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Papo Pet. Aqui vamos trazer diversos assuntos e dicas relacionados à veterinária, fazendo aquela troca de ideia maneira entre nós e convidados. Mas deixa eu primeiro apresentar para vocês a nossa equipe sensacional, que é formada pela Lana, Gabi, Thaís e eu, Thaisa. Somos alunas do terceiro período do curso de Medicina Veterinária da Unicesumar em Curitiba. Gente, devido à questão do Covid-19, esse nosso primeiro podcast vai ser um formato um pouquinho diferente, gravado à distância. Mas a gente espera de coração que logo essa situação passe e possamos estar juntos, trazendo cada vez mais programas animados e com muito conhecimento para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e espero que curtam demais essa experiência. Gente, o assunto do podcast de hoje é saúde única. Galera, saúde única é uma visão integrada da saúde composta por 3 áreas que são meio que inseparáveis, sabe? A área humana, animal e ambiental. E você sabia que a relação dessas 3 áreas da saúde é reconhecida por organizações internacionais? É isso mesmo. É reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Animal, Organização Mundial da Saúde. E também a ideia é que haja uma atuação conjunta, medicina veterinária, medicina humana e dos outros profissionais da saúde. Eu vou chamar aqui para vocês a Thaís, que ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto que não envolve só veterinária, mas também população e meio ambiente. E aí, Thaís, o que tu tens para contar pra gente sobre isso? Oi, Thaisa! Oi, pessoal! Eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento das atividades de medicina veterinária preventiva, que é dividida em 5 fases, e essas fases elas vão se complementando para chegar até os dias de hoje. Então vamos lá. A primeira fase é a fase de ações locais. Esse período começou na pré-história e continua até o primeiro século da era cristã. Esse período ele acompanhou o surgimento da civilização urbana e o desenvolvimento da habilidade das populações rurais, que começaram a produzir alimentos para a família, para os seus animais, para o sustento próprio e venda também. E para que isso acontecesse, eles utilizavam a força animal. Já na questão do tratamento médico, 2 técnicas foram implementadas: a quarentena, que funcionava como a segregação dos animais doentes para os animais sadios, e o sacrifício de animais enfermos. Então, nessa fase era basicamente isso que acontecia. Agora, a gente passa para a fase militar. Essa fase tem início no primeiro século da era cristã, e foi a expansão das nações que levou os esforços para que acontecesse esse controle de doenças de animais em grande escala. Nesse período, aconteceu a criação de estruturas dentro dos exércitos, porque eles sentiam a necessidade de curar os cavalos, que na época tinham uma grande importância militar. Durante esse longo período, o serviço veterinário teve avanços, mas esses avanços acabaram se limitando no aperfeiçoamento das técnicas básicas do diagnóstico clínico e também no desenvolvimento de habilidades. E a tática que foi implementada nessa fase foi mais direcionada para o controle das enfermidades dos animais, associada à melhoria na organização de infraestruturas dos serviços. A terceira fase tem início em 1976 e é a fase da Polícia Sanitária Animal. Ela começa com a criação da primeira escola veterinária, que acaba estabelecendo o centro de tratamento veterinário, que primeiro faziam parte das escolas e mais tarde passou a ser serviços separados, que agora a gente conhece como as clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Nessa fase, foram implementadas 2 novas práticas para exercer o controle das enfermidades animais. Uma delas foi a higiene e a outra, o controle sobre o abate dos animais. O controle sanitário incluía os locais de produção animal e os matadores, que tinham o objetivo de combater as doenças e também outras enfermidades humanas que estavam sendo associadas aos alimentos de origem animal. Essas ações, elas forneceram base para os primeiros esforços direcionados à saúde pública. Só que nesse período, ocorreu uma falha muito grande, porque aconteceu problemas nos programas veterinários. E os controles das doenças,
não conseguiram ser feitos, pois acontecia um problema na comunicação ao público. Então, os veterinários, eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer, mas a população não entendia o controle. E então, não acabava que não conseguia ser feito o controle da doença. Agora, a fase das campanhas é a nossa quarta fase, e ela tem início nos anos 80. Nessa fase, foi introduzida mais uma tática para a prevenção das enfermidades. E ela consiste em ações populacionais como diagnóstico, imunização e a terapia em escala populacional, além de alguns outros procedimentos em ecologia, como o controle de vetores. Essas práticas, elas foram primeiro realizadas pelos veterinários e depois passou a se ver que ela era muito bem sucedida em problemas de saúde pública também. Essas medidas permitiam o uso rápido de outros procedimentos, como a quarentena e o sacrifício de animais reagentes, e também a desinfecção local. Agora a gente vai para a nossa última fase, que é a fase de vigilância e ações coletivas. Nessa fase, foram observados outros fatores que interviam no aparecimento das enfermidades. Então, eles perceberam que era necessário uma abordagem mais ampla do problema e muitas vezes a presença do agente etiológico é necessária, mas não suficiente para explicar o aparecimento das enfermidades. Essa descoberta gerou uma crise na medicina veterinária preventiva. Então, em resposta a essa crise gerada, surgiu a revolução epidemiológica, com a compreensão de que cada situação requer uma análise dos fatores que interagem para a ocorrência das doenças. A epidemiologia, que focava seus estudos sobre populações, foi introduzida à medicina veterinária preventiva, por meio da saúde pública, para auxiliar nas práticas. Com tudo isso, a epidemiologia passou a ser reconhecida como um campo de estudo, e muitos médicos e médicos veterinários se tornaram conscientes da importância de se trabalhar em saúde pública. Eles perceberam que essa importância toda que eles começaram a ter com a saúde pública fazia muito sentido, porque 80% das doenças transmissíveis eram zoonoses, e essas habilidades que eles estavam adquirindo podiam levar à competência de várias doenças, e também estabelece um elo entre veterinários e médicos. Agora eu vou chamar outra pessoa para falar com vocês. Alô, Lana! Cadê você? E aí, Thaís? Tô aqui sim. Oi, gente, meu nome é Lana e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a saúde única misturada com a saúde pública. Então, gente, a saúde pública está diretamente ligada com o conceito de saúde única, né? Esse conceito que abrange os seres humanos, os animais e o meio ambiente. E ela também está diretamente ligada com a medicina veterinária. A saúde única e a saúde pública, em conjunto, elas são uma área muito antiga e ela é estudada desde o surgimento das primeiras escolas de medicina veterinária. Gente, isso faz muito tempo, foi lá no século XVIII, isso mesmo, 4 séculos atrás. Mas a atuação desses profissionais só começou a acontecer um século depois, ou seja, no século XIX. E desde sempre foram utilizadas 2 vertentes na atuação desses profissionais. A primeira é a higienização dos alimentos, ou seja, desde o momento do abate do animal, a gente garante que esse abate seja feito de uma forma segura, sem dor, de uma forma totalmente ética e profissional, até quando esses alimentos de origem animal vão chegar até a mesa do consumidor. Já a segunda vertente, que cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, é voltada para o estudo de casos epidemiológicos e do controle de zoonoses, ou seja, aquelas doenças que passam tanto para os seres humanos quanto para os animais. O médico veterinário se incorpora facilmente entre os profissionais da saúde, porque ele pode atuar em diversas áreas, gente. Não é só clínica de pequenos e grandes animais, tá bom? A gente pode atuar em inspeção alimentar,
em medidas de prevenção e controle de zoonoses, ou seja, a gente descobre como é passado essas doenças, o tratamento, os sintomas. E juntando tudo isso, a gente acaba criando um ambiente melhor, né? Uma natureza e uma sociedade melhor. A gente cai de novo no conceito de saúde única. Os profissionais da saúde atuando em conjunto, ou seja, médicos veterinários, médicos humanos, biomédicos e todos os profissionais da área da saúde têm um papel fundamental dentro da saúde única. Isso acontece tanto no sistema público quanto no sistema privado de saúde. No sistema público, esses profissionais vão ajudar as pessoas que têm menos capital de giro a cuidar de si, das suas próprias patologias e das patologias dos seus animais de estimação. O importante é que sempre que a gente tiver alguma dúvida relacionada com qualquer assunto, a gente procure um profissional, seja do âmbito público ou o médico veterinário sanitarista é responsável por atuar ativamente no controle de doenças e de pesquisar sobre as mesmas. E assim, ele dissemina essas informações sobre essas doenças para a população, principalmente sobre as zoonoses, que são aquelas doenças que acometem tanto seres humanos quanto os animais. Mas fiquem ligados que os nossos próximos podcasts vão ser só sobre zoonoses. A saúde única se faz com a ajuda de todos. Pessoas, animais e o meio ambiente precisam estar em harmonia, sempre, pois assim a gente vai conviver de uma forma muito melhor. E agora, a Gabi vai falar um pouco pra gente sobre como anda atualmente o papel do médico veterinário dentro da saúde pública e dentro da saúde única. Conta pra gente. Olá pessoal, meu nome é Gabriele e hoje vim falar um pouquinho sobre o cenário atual e tendência da medicina veterinária preventiva e saúde pública. Então vamos lá? A expressão saúde pública veterinária emprega um conhecimentos e recursos da medicina veterinária para proteger e melhorar a saúde humana. A saúde pública é vinculada à agricultura, à saúde animal, à educação, o ambiente e à saúde humana. Seus princípios de base estão fortemente ligados nas ciências biológicas e sociais. As funções de maior interesse na área é a proteção dos alimentos e o controle das zoonoses, também ganhando destaque pesquisas em animais para estudar problemas na saúde dos seres humanos. O desenvolvimento dos serviços de saúde pública veterinária é o ensino de formação em saúde pública. Os principais problemas enfrentados pela saúde pública veterinária são as novas biotecnologias, o controle das infecções de origem alimentar, os novos sistemas de exploração agrária e as questões éticas relativas a esses problemas. Tradicionalmente, dentro do âmbito da saúde pública, a medicina veterinária tem o trabalho no controle das zoonoses e na proteção sanitária dos alimentos. Além desses setores, situações específicas estão relacionadas com o meio ambiente que tem chamado a atenção dos profissionais de veterinária. Para realizar atividades ligadas à área ambiental, o médico veterinário deve ter conhecimentos gerais sobre as ciências do ambiente para que possam ser incorporados e oferecer sua contribuição a esses setores. O profissional de medicina veterinária deve ter um nível de competência consistente com a demanda da sociedade. O reconhecimento da importância da profissão para a sociedade está na dependência de sua relevância social. A preocupação predominante da saúde pública veterinária está voltada para os riscos da poluição química ao meio ambiente e aos alimentos. Entretanto, nas últimas décadas, as zoonoses emergentes têm adquirido significância global. As atividades da saúde pública veterinária devem estar em consonância com outros esforços nas áreas da saúde, agricultura e ambiente. A saúde pública veterinária passou a ser considerada como a soma de todas as contribuições para o bem-estar físico e mental e social dos seres humanos, mediante a compreensão e aplicação da ciência veterinária. Essa ciência engloba todas as atividades veterinárias, incluindo a produção animal e a saúde, cumprindo as funções essenciais na saúde pública e influenciando diretamente a saúde humana pelo seu conhecimento e experiência. E aí, pessoal, o que acharam de tudo que abordamos no programa de hoje, hein? Muito legal, né? Muita informação e conhecimento para todos nós sobre a saúde única. Agora, eu quero reforçar com vocês os principais pontos que não devem ser esquecidos. Bom, primeiro,
Os médicos veterinários trabalham na saúde única principalmente com inspeção de alimentos e controles de zoonoses. A disseminação da informação sobre o cenário da saúde fica mais fácil quando diversos profissionais dessa área trabalham em conjunto. A saúde única, animais, humanos e ambiente é um dever de todos. As atividades da medicina veterinária devem estar em sintonia com as demais outras áreas da saúde. A saúde pública veterinária passou a ser considerada como a soma de todos para a contribuição do bem. Táticas muito importantes que não devem ser esquecidas: quarentena, sacrifício de animais enfermos, controle das enfermidades, higiene, controle no abate de animais, ações populacionais, controle de vetores, abordagem mais ampla e epidemiologia. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito do programa de hoje e a gente espera vocês no nosso próximo podcast. Fiquem ligados no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @papopet.vet. Até mais, galera!